Você é uma pessoa que se posiciona com facilidade? Sim, não, depende da situação. Pois é, tem situações mais fáceis, mais complicadas mesmo, né? Mas a vida nos convida, muitas vezes, a nos posicionarmos, a encontrarmos uma resposta sobre como a gente se sente, como pensamos, sobre o que buscamos, né? As relações da gente, sociais, no trabalho, afetivas, muitas vezes nos colocam essas perguntas também. Então, isso é um tema muito importante da gente poder refletir, porque realmente há um convite, né, da vida, às vezes um empurrão, né, da vida para que a gente se posicione. Comecei a pensar mais sobre essa questão agora a partir do que aconteceu no dia 2, né, pro dia 3, onde os Estados Unidos fez numa operação onde ele prendeu, retirou, sequestrou, depende da visão de quem contar, né, da emoção envolvida também, o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, onde eles foram levados para os Estados Unidos. Amanhã o Maduro vai passar por segunda-feira, né, vai passar por um julgamento que envolve, pelo jeito, umas 20 acusações que estão incluídas narcotráfico, tráfico de armação, de armamento, narcoterrorismo e aí vai. É uma situação, então, que nos coloca num lugar onde não tem como a gente não pensar, né, sobre o que é isso, o que significa isso, o que vai poder significar isso. Né? A minha intenção não é desenvolver nada sobre política neste tema, mas exatamente trazer uma reflexão sobre posicionamentos. Então, eu, Roberta Rodrigues Alves Torres, psicóloga e sexóloga, estou aqui para caminhar com você nesse processo de entender um pouquinho mais essa questão do posicionamento na sua vida, né? Como isso pode interferir para você ou para as pessoas que você convive, né? É lógico que, trazendo, né, como exemplo a situação que eu já trouxe, quando a gente pensa, né, como é que vai se posicionar sobre isso, a gente tem que poder olhar a situação de vários lados, como usualmente na vida acontece isso. Né? Quanto mais a gente pode olhar para os lados, a gente vai poder tomar uma decisão melhor sobre o que pensamos e como devemos agir sobre situações. Então, essa situação, por exemplo, nos leva a pensar, existe uma questão do Maduro, né, pessoal dele, da família dele, que participa conjuntamente com isso. Existe uma questão de um Estado, né, de uma política, né, da Venezuela, né, que é um país. Então, como é que isso vai ser vivenciado lá dentro, o que vai gerar dentro desse país essa vivência. Existem as pessoas dentro desse país, né, uma sociedade, e mais que sociedades, pessoas. Ali algumas vão gostar da situação, outras não vão gostar da situação, vão ter pontos negativos e positivos, né? Então, esta é a visão que a gente vai olhar um lado da questão, mas temos o lado dos Estados Unidos, né, com a representação também de um Estado, de uma política, de políticos que se posicionam, como é que isso fica, juntamente como ali também existe uma sociedade, existem pessoas, né, dentro dessa sociedade que também vão levar essa situação de cada uma com o seu entendimento, incluindo partidos políticos, visões políticas, sociais, enfim, são cenários que eles se juntam, né, se complementam ainda com N
os estados, né, com as suas políticas também, com os seus partidos políticos, enfim, com os políticos ali envolvidos e com uma sociedade, tantas sociedades e tantas pessoas dentro dessas sociedades, né, que fazem parte desse todo. Né? Então, lógico que em situações de âmbito muito maior, isso vai ter um olhar completamente, né, enorme para se avaliar, para poder tomar uma decisão do entendimento, o que é melhor como um todo. Né? Mas se a gente levar para a nossa vida pessoal, né, que também tem um macro envolvido, né, não tão macro assim, né, tem um micro, tem o nosso eu com a gente, né, eu com eu mesma, né, como é que eu lido com os meus posicionamentos ou os meus não posicionamentos. Né? E se a gente não se posiciona, veja bem, né, quantas vezes pode uma pessoa ser levada a uma posição de depois dizer que se transformou numa vítima, né? Na verdade, ela, como não se apropriou da situação, ela foi vitimizada pela situação, mas ela permitiu uma vitimização. Ela pode ter tomado decisões na vida dela que prejudicaram outras pessoas. Enfim, né, a vida, então, nos convida a trazer essa reflexão como uma coisa muito importante, né? Porque tudo que a gente faz ou não faz tem consequências. Eu, por exemplo, sou psicóloga há 40 anos, né, e trabalho com pessoas tanto no âmbito individual, grupo, atendo casais. E em cada uma dessas situações, né, mesmo o individual, eu tenho que olhar o individual dentro do meio que ele convive. Né? O casal, eu preciso olhar o casal como a pessoa que para mim, a pessoa que chega para eu atender é o casal, né? Então são duas pessoas ali envolvidas numa relação que estão dizendo coisas diferentes e não estão se entendendo. Né? Um grupo terapêutico, eles trazem várias visões, valores diferentes, né? E como é que você vai trabalhar isso para que cada um possa aprender com o outro e levar essas reflexões para suas vidas, né? Então eu não entro com diretrizes, com conselhos, com julgamentos sobre o que o outro está fazendo, o que está certo ou errado, né? Eu levo a pessoa a buscar uma reflexão para que ela faça isso. Senão essa pessoa vai precisar de mim para o resto da vida, né? E a minha intenção não é deixar ninguém prisioneiro da psicoterapia. Pelo contrário, a psicoterapia é um processo onde ela vai se entender para que ela possa crescer e fazer suas escolhas conscientes e ser uma pessoa mais inteira. Né? Se você está gostando desse vídeo, aproveita, salva e caminha para as pessoas que podem se aproveitar dessa reflexão. Né? Junto com essa situação, eu queria trazer uma outra situação que isso fez parte, é baseado numa história real, né? Mas que foi desenvolvido num filme. É um filme que é de 1995, né, que chama-se Os Últimos Passos de um Homem. É um filme que a protagonista é a Susan Sarandon, que é uma freira que vai acompanhar os últimos passos de um homem. Esse homem é um assassino, está sendo representado pelo Sean Penn, e ele então matou uma menina. E ele recebeu como penalidade a pena de morte, né? Ele vai receber uma injeção letal. E ela se propõe a acompanhá-lo nesses últimos passos, para que possa levar amparo para ele, para que possa ajudá-lo a refletir sobre o que ele fez, quem sabe pedir perdão, né? Ela é uma freira, então ela está nesse caminho para levar um conforto para ele, né? Para esses últimos passos, né? Que ele vai viver, vai passar, é o que vai acontecer na vida dele.
E é muito bonito e interessante porque mostra a dificuldade, às vezes, das pessoas fazerem escolhas, né? Porque essa freira tinha essa missão, né? Ela ia acompanhar e a missão dela era dar esse conforto. Mas conforme ela vai conversando, esse homem primeiro manda ela embora, não quer, tenta tirar sarro dela ali, né? Vai fazendo tudo para desestimulá-la a manter a missão dela. E depois ele conta, quando ele aceita que ela fique, conta o que ele fez, parece estar se divertindo, chocando a ela, né? E para ela vai ficando difícil, ele diz coisas muito difíceis para ela ouvir. Então ela vai conversar com o pároco que acompanha. Então ela vive dentro dela um conflito, né? Um conflito grande relacionado exatamente a ela saber que aquilo era a missão dela, era a escolha dela como profissão, né? É algo que ela decidiu fazer, levar para frente, e ao mesmo tempo como estava doído levar aquilo, porque contrapunha tudo que ela acreditava, né? Mas como aquilo era muito forte dentro dela, ela foi até o final com essa missão, né? E esse homem vai pedir, se arrepender, né, no final, quando tá para chegar as últimas horas, mesmo que ele viu que não ia ter outra saída, ele começa a entender o que ele fez. É fácil, né? Não sei se é fácil ou não, né? Mas enfim, esse foi o processo que ele passou e ele começa então a viver essa dor de ter feito o que fez, lógico, a partir do momento só que ele entendeu que ele ia realmente morrer. Então veja como às vezes é difícil a gente manter algo que a gente acredita, né? Então eu queria trazer esse exemplo mesmo, porque é doído. Na vida da gente, usualmente não é algo assim tão dramático, tão intenso, né? Mas muitas vezes nós somos colocados exatamente nesse lugar, né? Onde filhos podem vir criticar, onde pessoas do trabalho, amigos, né? Porque você teve uma posição, porque você não teve uma posição, então existe essa cobrança. Então é muito importante sim que a pessoa possa refletir sobre o que faz sentido para ela, para que quando uma outra pessoa venha confrontar, ela saiba internamente que aquilo foi uma escolha dela, né? Que isso faz parte do que faz sentido para ela. Então, eu te convido sempre a fazer essa pergunta. Lógico que existem os nossos posicionamentos, é lógico que podem existir reposicionamentos, né, a partir do momento que algumas coisas não façam mais sentido, mas isso é buscar o seu eu mais maduro, é buscar o seu eu mais intenso. E se você não fizer também o que for importante para você, com certeza você vai sentir muita dor também com isso, né? Eu queria, por último, trazer aqui um texto que o Antônio Abujamra traz num programa que ele, né, isso é divulgado na mídia, no Provocações, né, um texto que, na verdade, ele adaptou de um texto de Martin Niemöller, né, que era um pastor, né, religioso e alemão, né, e que viveu na época da guerra, e ele se posicionou contra o regime nazista. E ele, então, se posicionando, acabou também sendo preso e levado para um campo de concentração, né? E ele fala, né, ele era luterano, né? E ele, dentro dessa fala, que foi adaptado pelo Abujamra, ele desenvolve que assim, né, primeiro vieram os... Ele cita várias situações, né? Vieram aqui os ciganos, vieram os judeus, vieram sindicalistas, vieram, enfim, várias pessoas, vários grupos, né? Que de alguma forma eram discriminados.
e que ele não se posicionou porque ele não era nem judeu, ele não era cigano, ele não era sindicalista, colocou ali os homossexuais, ele não era homossexual, então ele nunca se posicionou e levaram essas pessoas embora. E aí chegou um dia que vieram e levaram ele e não tinha ninguém mais para se posicionar, para protestar contra. Né? Então, esse pastor, ele desenvolveu esse texto com alguns outros exemplos de quem foram levados, né? E se posiciona de uma forma que teve um dia que ele também foi levado, né? Então ele desenvolveu esse texto para falar sobre apatia, né? Sobre o não posicionamento. Esse texto, esse filme dos Últimos Passos de um Homem, ele fala, a intenção, lógico, é estar questionando sobre pena de morte, mas está falando também dessa dificuldade de posicionamento. Então, sobre essas questões todas, eu queria juntar, né, para que vocês pudessem refletir. Né? Então, você se posiciona na sua vida. Quando você se posiciona, você sabe por que você está se posicionando ou por que você não está se posicionando, né? Você traz realmente essa reflexão para o teu interno, né? Para se sentir bem e inteiro com você mesmo, mesmo, né? Então, é isso que eu queria deixar. Né? A nossa busca pelo que é importante para a gente, só a gente que vai definir. Um beijo grande, se cuida, reflita sobre você e o que você deseja na sua vida, para as pessoas que estão ao seu lado, para que depois você não se perceba tendo sido levada, sem nem saber por quê. Beijo.